Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Amor fatal do passado. A bondade tem o poder não apenas de salvar o mundo, mas também de destruir aquele que a traz para os outros. O desejo natural de ajudar, proteger, guardar, salvar e evitar danos muitas vezes leva à tragédia. É importante reconhecer quais pessoas não devem ser ajudadas, e mais ainda, evitar acobertá-las na esperança de que percebam seu erro e mudem. A história de Cecília Haddad é um exemplo claro de como acreditar no melhor e querer proteger alguém que um dia foi querido pode primeiro envenenar, e depois tirar uma vida. Ela temia prejudicar de qualquer forma seu ex-amante, mas ele não teve medo ao lidar com ela e fugir para o outro lado do mundo, esperando que a justiça não o alcançasse. Um corpo não identificado no rio. Em uma manhã de primavera, no domingo, 29 de abril de 2018, um homem pescava no rio Lane Cove, um afluente ao norte do rio Parramatta, em Sydney, Austrália, quando se deparou com uma cena horrível. Descendo a correnteza, com o rosto virado para baixo, estava algo que parecia ser um corpo humano. O pescador idoso não podia acreditar em seus olhos no início, achando que era um engano, mas em poucos minutos todas as dúvidas desapareceram. Era o corpo de uma jovem mulher de cabelos escuros e longos. O homem imediatamente relatou o incidente à polícia, e logo depois, alguns metros rio abaixo, o corpo sem vida de uma jovem, exibindo sinais de morte violenta, foi retirado do rio. Ela não tinha nenhuma identificação ou telefone celular, e os investigadores foram encarregados de identificar a vítima e determinar as circunstâncias da tragédia. A versão de que o incidente foi um acidente foi descartada durante o exame inicial dos restos mortais. O corpo ainda estava recente, tendo passado menos de um dia na água. Marcas claras de estrangulamento eram visíveis em seu pescoço, e havia ferimentos de defesa em suas mãos, indicando que a vítima lutou desesperadamente durante o ataque. A vítima estava vestida com uma camiseta e calças largas, com vários bolsos grandes que estavam cheios de pedras. Era evidente que o criminoso esperava que o peso extra fizesse o corpo afundar e não fosse descoberto tão cedo. No entanto, algumas das pedras provavelmente caíram, pois os bolsos não tinham fechos, permitindo que o corpo simplesmente flutuasse rio abaixo. Um relatório toxicológico não revelou traços de álcool, substâncias proibidas ou drogas fortes no sistema da vítima. Também não havia sinais de violência íntima no corpo, como inicialmente suspeitado. A causa da morte foi asfixia mecânica, ela havia sido estrangulada com as mãos nuas. A vítima aparentava ter entre 35 e 40 anos, então a polícia imediatamente verificou os relatórios de mulheres desaparecidas dentro dessa faixa etária. Naquela tarde, eles identificaram a falecida após os familiares relatarem o desaparecimento de Cecília Haddad, de 38 anos, que de repente parou de responder no dia 28 de abril e faltou a uma importante reunião de trabalho. Uma olhada na foto de Cecília convenceu os detetives de que era o corpo dela que havia sido retirado do rio, e os parentes, ao chegarem para identificação, confirmaram o fato. Mas quem poderia ter lidado de forma tão cruel com uma jovem mulher, uma empreendedora de sucesso, conhecida por seu trabalho ativo em caridade? No entanto, o nome do principal suspeito foi identificado quase imediatamente, mas a essa altura ele já estava em outro continente. Quem era Cecília Haddad? Cecília Bruna Haddad nasceu no outono de 1979, na movimentada metrópole do Rio de Janeiro, Brasil. Ela cresceu em uma família de classe média unida, onde seus pais fizeram de tudo para proporcionar aos muitos filhos uma boa educação e todas as necessidades. Desde jovem, Cecília era muito inteligente, responsável e orientada a metas. Ela se tornou uma das melhores alunas da sua escola e sonhava em continuar seus estudos em uma das universidades mais prestigiadas do país. Além disso, Cecília tinha um coração bondoso, não conseguia ignorar a desgraça dos outros e sempre tentava ajudar, dentro de suas possibilidades. Aqueles ao seu redor a descreviam como uma jovem compassiva, atenciosa e generosa, sempre disposta a ajudar.
Após concluir a escola, Haddad se tornou estudante da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, uma das principais universidades privadas do Brasil. Lá, ela obteve tanto seu diploma de bacharel quanto de mestrado em engenharia. Depois de receber seu diploma, Cecília passou com sucesso por uma entrevista em uma grande empresa de mineração, onde foi imediatamente contratada com entusiasmo. Sua carreira decolou rapidamente. Dentro de um ano, ela já era uma especialista líder. Mudança para a Austrália. Em 2007, aos 27 anos, Cecília decidiu mudar radicalmente sua vida e se mudou para a Austrália após receber uma oferta de emprego atraente. Ela entendia completamente os desafios que enfrentaria ao viver em um país estrangeiro, longe de seus entes queridos e amigos, mas decidiu correr o risco. Cecília era fluente em espanhol e português, suas línguas nativas, mas teve que aprender inglês quase do zero, uma tarefa que ela lidou com sucesso e rapidez. Haddad assumiu um cargo gerencial em uma das maiores empresas de mineração da Austrália e logo se integrou à equipe. A mulher, doce, sociável e amigável, fez muitos amigos e começou a se envolver ativamente em trabalhos de caridade e voluntariado, ajudando pessoas e animais de rua. Além disso, ela desenvolveu um novo hobby, caminhadas e esqui nas montanhas. Em 2016, Cecília fundou sua própria empresa de consultoria, que apoiava e orientava pessoas que queriam iniciar seus próprios negócios. Seus clientes incluíam tanto australianos nativos quanto imigrantes que tinham vindo ao país em busca de uma vida melhor, assim como ela havia feito. Vida pessoal. Trabalhando em uma grande empresa industrial australiana, Cecília ganhava um bom salário e podia se dar ao luxo de qualquer coisa que quisesse. Quando começou seu próprio negócio, foi capaz de trazer seu irmão e irmã mais novos do Brasil, ajudando-os a encontrar empregos e apoiando-os financeiramente no início. No geral, a vida de Cecília ia bem. Ela viajava, obteve uma segunda educação superior e vivia a vida ao máximo. No entanto, em termos de vida pessoal, Haddad teve menos sorte. Durante seus dias de estudante em sua cidade natal, Rio de Janeiro, ela iniciou um relacionamento amoroso com Mário Marcelo Santoro, um homem alguns anos mais velho que ela e seu completo oposto. Mário era preguiçoso, desmotivado e não aspirava muito, mas Cecília o amava e sempre tentava ajudá-lo e motivá-lo a ter sucesso. No final, quando Cecília recebeu a oferta de emprego na Austrália, Mário se recusou a acompanhá-la, com medo dos desafios que enfrentariam em um novo país. A jovem, no entanto, não estava disposta a desistir de seu sonho, pelo qual havia trabalhado tanto, e após longas, mas infrutíferas, tentativas de convencê-lo, ela partiu sozinha. Novo relacionamento e casamento. No início dos anos 2000, enquanto trabalhava em Sydney, Cecília começou um romance no escritório com um de seus colegas. Esse relacionamento acabou levando ao casamento, mas a união foi curta, durando menos de 3 anos. O casal não teve filhos e se separou de forma amigável, sem ressentimentos ou rancores. Eles até mantiveram uma relação de amizade depois do divórcio. O retorno do passado. Em 2016, logo após o divórcio, Cecília decidiu voar para o Brasil para visitar seus pais e antigos amigos. Nessa época, ela já havia deixado seu emprego e estava crescendo seu próprio negócio com sucesso. Ela estava em ótima forma, falava com entusiasmo sobre sua vida na Austrália e fazia planos para o futuro. No terceiro dia de sua estadia, Haddad inesperadamente reencontrou Mário, com quem não falava há 9 anos, desde que havia emigrado para a Austrália. O homem ficou chocado com o sucesso que sua ex-namorada havia alcançado, enquanto ele mal conseguia sobreviver financeiramente. Esse encontro fortuito se revelou decisivo para Cecília, que de repente percebeu que ainda nutria sentimentos por seu ex-namorado. Nos dias seguintes, os dois passaram um tempo juntos, caminhando pelos lugares que costumavam frequentar quando eram felizes. Após seu retorno a Sydney, eles continuaram a se comunicar diariamente, trocando mensagens e ligações. Em menos de um mês, Cecília comprou uma passagem para Mário e, essencialmente, o trouxe para morar com ela, decidindo que ele era o homem com quem ela seria feliz pelo resto da vida. O casal se estabeleceu no espaçoso apartamento de Cecília em um complexo residencial de elite, e por um tempo ela o apoiou totalmente.
Mais tarde, usando suas conexões, ela o ajudou a conseguir um bom emprego com um salário alto e o incentivou em sua carreira. Haddad estava novamente apaixonada, como na juventude, e não percebeu que seu parceiro estava simplesmente tirando vantagem da situação. Um relacionamento tóxico. Logo após o casal começar a viver junto, o relacionamento começou a se deteriorar. Mário tornou-se ciumento, controlador e tentou dominar todos os aspectos da vida de Cecília. No entanto, independente de personalidade forte, Cecília se recusava a ser manipulada. Além disso, Mário começou a interferir em seu negócio, exigindo uma parte dos lucros, já que não gostava de trabalhar para os outros. O casal frequentemente discutia, mas Haddad sempre tentava resolver os conflitos, buscando compromissos e fazendo todo o possível para salvar o relacionamento. No entanto, seu parceiro estava drenando suas emoções, monitorando suas ações, pegando seu telefone e laptop de trabalho sem permissão e tentando limitar seu círculo social. Cecília suportou essa situação por quase um ano, mas finalmente decidiu ter uma conversa honesta e informou Mário de sua intenção de terminar o relacionamento. Essa notícia o enfureceu. Ele começou a gritar e insultar Cecília, e quando ela tentou acalmá-lo, ele a agrediu fisicamente, batendo em seu rosto. Embora ele já tivesse sido agressivo antes, empurrando-a ou apertando seus braços a ponto de deixá-la com hematomas, essa foi a primeira vez que ele a golpeou diretamente. Isso foi a gota d'água, e Haddad simplesmente o expulsou de casa. No início, Santoro tentou implorar por perdão. Ele enviava mensagens emocionantes, pedia desculpas, enviava flores e presentes, mas Cecília permaneceu firme. Quando percebeu que não poderia consertar as coisas, ele mudou de tática, recorrendo a ameaças e intimidações. A partir desse ponto, ele começou a persegui-la, transformando sua vida em um pesadelo. Perseguidor obsessivo. Depois da separação, Mário alugou um apartamento em um complexo que ficava a apenas 10 minutos da casa de Cecília. Ele a ligava todos os dias, enviava dezenas de mensagens e constantemente tentava encontrá-la, esperando do lado de fora de sua porta. Cecília ainda tentou raciocinar com ele, na esperança de resolver o conflito de forma pacífica e acreditando que ele acabaria se acalmando. Em janeiro de 2018, tarde da noite, Santoro apareceu novamente no apartamento de Haddad. Inicialmente, ela não queria deixá-lo entrar, mas ele foi insistente e forçou sua entrada. Ele atacou a mulher, que era pequena e frágil, mas milagrosamente ela conseguiu escapar e se trancou em outro cômodo. Enquanto Mário tentava arrombar a porta, Cecília implorou para que ele parasse, pedindo que ele pensasse e fosse embora. Eventualmente, Haddad ameaçou chamar a polícia, e só então Mário se acalmou e deixou o local. Cecília não denunciou o incidente às autoridades, nem mencionou que Mário a perseguia e a ameaçava há meses. Ela sabia que o visto de Santoro havia expirado, e que, se ele chamasse a atenção das autoridades, seria deportado imediatamente de volta ao Brasil. Cecília tinha pena do homem que um dia amou, sabendo que, de volta ao Brasil, ele retornaria a uma vida sem perspectiva. Apesar disso, Haddad sabia que ficar em seu apartamento já não era seguro. Ela decidiu se mudar temporariamente para a casa de sua irmã, Carol, e depois passou cerca de um mês na casa de sua amiga próxima, Rita. Ambas as mulheres imploraram para que Cecília fizesse um boletim de ocorrência, pressentindo que a situação poderia terminar em tragédia. No entanto, ela ainda estava com medo de prejudicar seu ex e esperava que ele reconhecesse seus erros, se acalmasse e a deixasse em paz. O mais importante é que ela não acreditava que Mário fosse capaz de causar-lhe algum dano físico grave. Quando Cecília voltou ao seu apartamento no início de abril de 2018, percebeu que Mário havia estado lá várias vezes em sua ausência. Ela ficou horrorizada ao descobrir que ele ainda tinha um par de chaves, que havia devolvido após a separação, mas que pegou novamente quando forçou sua entrada à noite. Os vizinhos também confirmaram que haviam visto Santoro perto do complexo várias vezes, inclusive, subindo até o andar onde o apartamento de Haddad estava localizado. Quando seus vizinhos sugeriram que ela chamasse a polícia, Cecília novamente recusou, assegurando que resolveria a situação por conta própria.
Ela planejava trocar as fechaduras, mas decidiu viver de forma discreta por algum tempo, não chamando atenção para si, na esperança de que seu perseguidor a deixasse em paz. Fingindo não estar em casa. Por mais de 2 semanas, Cecília agiu como se não estivesse em casa. Ela não acendia as luzes, tentava ficar em silêncio e só saía ou voltava para casa quando tinha certeza de que Mário não estava por perto. Ao menor sinal de que ele pudesse estar por perto, ela passava a noite na casa de sua irmã ou de uma amiga. O estresse quase a levou a um colapso, mas, de repente, tudo mudou em um instante. Despedida estranha. Em 25 de abril de 2018, Mário ligou para Cecília inesperadamente, com uma voz calma, disse que havia percebido tudo e que não a incomodaria mais. Ele também pediu desculpas e informou que havia comprado passagens para um voo de volta ao Rio de Janeiro, planejando partir na manhã do dia 28 de abril. Ele perguntou se ela gostaria de se encontrar com ele pela última vez para se despedir. Cecília concordou, mas disse que se encontraria com ele diretamente no aeroporto, onde eles poderiam se ver e conversar. Após essa ligação, parecia que um peso havia sido tirado de seus ombros. Seu perseguidor e tormentador havia decidido sair por conta própria, e ela acreditava que ele não a incomodaria mais. Radiante de alegria, Cecília ligou para sua irmã, Carol, e contou tudo. No entanto, Carol não estava tão entusiasmada e suspeitou que algo estava errado. Ela implorou para que Cecília não se encontrasse com Mário, mas Cecília ignorou suas preocupações, garantindo-lhe que tudo ficaria bem e que nada poderia acontecer em um local público como o aeroporto. Cecília estava animada com a perspectiva de finalmente encerrar esse capítulo assustador de sua vida e começar de novo. Desaparecimento misterioso. No sábado, 28 de abril, Cecília deveria chegar ao Aeroporto Internacional de Sydney às 7 horas da manhã para ver seu ex-namorado partir e se despedir definitivamente. Após isso, ela tinha uma importante reunião de trabalho marcada e outra no período da tarde. Na noite anterior, Cecília teve sua última conversa com sua irmã, contando sobre seus planos. Carol novamente tentou dissuadi-la de encontrar Mário, mas Cecília estava determinada. Ela insistiu que precisava ver com seus próprios olhos que ele embarcaria no avião e que nunca mais a incomodaria. As duas irmãs conversaram por cerca de 1 hora, e Cecília prometeu ligar assim que Mário partisse. No entanto, no dia seguinte, em vez de uma ligação, uma mensagem estranha chegou de Haddad. Na mensagem, ela dizia que estava indo para as montanhas por alguns dias porque precisava refletir sobre tudo o que havia acontecido e clarear a mente. Carol tentou ligar para ela, mas o telefone já estava desligado. Logo ficou claro que mensagens semelhantes foram enviadas a vários amigos e colegas de Cecília, e ela não compareceu a nenhuma de suas reuniões agendadas, o que era completamente fora de seu comportamento habitual. Naquela noite, a família e os amigos de Cecília relataram seu desaparecimento à polícia, fornecendo o nome e detalhes de um possível suspeito. Naquela época, eles ainda tinham esperança de que ela estivesse viva, mas na manhã seguinte, toda a esperança foi destruída quando sua irmã foi chamada para identificar seu corpo. Investigação e busca por evidências. Em 29 de abril, a polícia iniciou uma busca nas margens do rio acima, procurando por pistas ou evidências. Eles encontraram um par de sapatos masculinos encharcados na grama. Os detetives especularam que o criminoso não queria deixar rastros e decidiu se livrar dos sapatos. No apartamento de Cecília, foram encontradas pegadas secas, deixadas por meias molhadas. Mas por que o criminoso retornou ao apartamento da vítima após o crime? Como Mário não possuía carro, ele utilizou o veículo da mulher, após tirar sua vida, para se desfazer do corpo. Fragmentos de areia, vegetação costeira e poças de água do rio foram encontrados dentro do carro. Além disso, inúmeras impressões digitais pertencentes ao suspeito foram descobertas. Para piorar sua situação, quase todos os movimentos de Santoro foram rastreados pelo sinal do celular, e ele foi capturado por várias câmeras de vigilância nas ruas. Determinou-se que Mário pegou um táxi para o aeroporto. As autoridades localizaram rapidamente o motorista, que concordou em falar com eles. O motorista relatou que o passageiro estava calmo,
mas pediu um desvio significativo, para passar por uma pequena ponte sobre um rio, longe das estradas movimentadas da cidade. Ali, Mário pediu para parar, saiu do carro e jogou um saco no rio, assim como algo que parecia um conjunto de chaves. Depois, ele voltou ao carro e a viagem seguiu. O motorista levou a polícia até essa ponte. Mergulhadores foram chamados ao local e passaram horas vasculhando o leito do rio em busca de evidências. Felizmente, a correnteza naquele ponto era fraca, então logo encontraram o misterioso saco, seguido pelas chaves. Dentro do saco estavam o celular da vítima, seu laptop de trabalho, alguns documentos, uma carteira e itens pessoais. Ficou claro que o suspeito estava tentando criar a ilusão de que a mulher havia deixado a cidade, fazendo com que as pessoas acreditassem que ela realmente havia ido para as montanhas. Ele também se livrou de todas as chaves duplicadas para dificultar o acesso ao apartamento. Quando o corpo de Cecília foi retirado do rio, o criminoso já havia pousado no Rio de Janeiro, convencido de que nunca seria pego e escaparia impune. Capturar um criminoso em outro continente é, de fato, um desafio, mas com tantas provas irrefutáveis de seu envolvimento no crime, a Interpol foi acionada. A caçada ao homem expandiu-se internacionalmente, atraindo grande atenção da mídia. Busca e prisão do suspeito. Somente após a polícia australiana reunir e apresentar evidências incontestáveis ligando o cidadão brasileiro ao crime brutal, Mário foi oficialmente declarado foragido em seu país de origem. Ele foi finalmente preso em 7 de julho de 2018, no apartamento de um amigo, onde esteve escondido o tempo todo. Santoro não resistiu à prisão, mas imediatamente solicitou um advogado. Durante os primeiros interrogatórios, ele negou sua culpa, mas, em breve, sob o peso de evidências esmagadoras, começou a confessar. No entanto, mesmo enquanto admitia o crime, tentou desesperadamente culpar a vítima. Mário alegou que não era ele, mas sua ex-namorada que o perseguia após o término, não deixando-o viver em paz. Ele afirmou que decidiu deixar o país apenas para escapar dela, mas Cecília teria roubado seu passaporte para impedi-lo de ir embora. Naquela manhã, segundo ele, foi ao apartamento dela para recuperar o documento, sem o qual não poderia embarcar no avião, mas ela se recusou a devolvê-lo. Uma briga teria ocorrido e, acidentalmente, ele tirou a vida dela. O acusado alegou que tentou reanimá-la, realizando RCP, ressuscitação cardiopulmonar, e compressões torácicas. No entanto, quando percebeu que ela estava morta, entrou em pânico e tentou apagar seus rastros, descartando o corpo e as evidências. Sua melhor ideia, segundo ele, foi jogar tudo no rio. Reconstruindo a linha do tempo dos eventos. Reconstruir a linha do tempo daquele dia trágico foi um processo meticuloso, pois Mário constantemente mudava seu depoimento e tentava confundir a investigação para minimizar sua culpa. Ele buscava simpatia, até mesmo tentando chorar, mas ninguém acreditou em sua versão dos fatos. A família, amigos e colegas da vítima testemunharam contra Santoro, relatando como ele havia transformado a vida de Cecília em um pesadelo. De acordo com a investigação, na época em que Mário comprou suas passagens de avião, ele já havia decidido tirar a vida de sua ex-namorada e estava planejando os detalhes meticulosamente. No sábado, 28 de abril, por volta das 5h30 da manhã, ele chegou ao prédio de Cecília e tocou o interfone. Cecília não o esperava e acreditava que se encontrariam no aeroporto, então ela estava desconfiada e não queria deixá-lo entrar. Poucos minutos depois, Mário abriu a porta com uma chave sobressalente que tinha e subiu as escadas até o apartamento de Cecília. Provavelmente, ela o deixou entrar, porque, caso contrário, os vizinhos teriam ouvido algum barulho, mas eles relataram que não escutaram nada em comum. Mário imediatamente atacou Cecília, estrangulando-a sem dar a ela a chance de gritar ou pedir ajuda. Ela lutou desesperadamente, como indicam os hematomas em seus braços, mas foi dominada. Depois de tirar sua vida, ele enrolou o corpo em um cobertor, pegou as chaves do carro dela e calmamente desceu até o estacionamento enquanto todos os residentes ainda dormiam. Ele dirigiu até um local isolado às margens do rio, encheu os bolsos das calças dela com pedras e submergiu o corpo na água, esperando que não fosse descoberto tão cedo. Durante o processo,
o suspeito encharcou seus sapatos e decidiu descartá-los para não deixar rastros. Por volta das 7 horas da manhã, Mário voltou ao prédio de Cecília, usando o carro dela. Ele subiu novamente ao apartamento e rapidamente recolheu alguns de seus pertences, incluindo documentos e o laptop, para simular sua partida. Ele também enviou mensagens do celular dela para os familiares e amigos, fingindo que ela havia saído em uma viagem repentina para as montanhas. Mais tarde, ele colocou o celular no saco que jogou da ponte, junto com outros pertences de Cecília. Depois de concluir essa tarefa, Mário caminhou de volta até seu próprio apartamento, onde sua mala já estava pronta. Ele tomou banho, trocou de roupa e molhou as que usava em alvejante para destruir qualquer evidência potencial, e então chamou um táxi para o aeroporto. No caminho, pediu ao motorista para fazer um desvio e se livrar dos pertences de Cecília. Dentro de 1 hora, embarcou calmamente em um avião, convencido de que nunca seria responsabilizado por suas ações. Julgamento e veredito. Como o acusado era cidadão brasileiro, ele não podia ser extraditado para outro continente para ser julgado pelo crime cometido. No entanto, os países conseguiram chegar a um acordo e resolver as diferenças legais para garantir que o julgamento fosse o mais justo possível. Embora o suspeito cumprisse sua sentença em seu país de origem, as burocracias e o processo investigativo levaram algum tempo, e o julgamento só começou em junho de 2023. Delegados da Austrália, que haviam participado diretamente da investigação, viajaram ao Rio de Janeiro para participar do julgamento. Durante todo o processo, o réu tentou evocar pena dos juízes, chorando e afirmando sentir remorso, insistindo que não entendia como as coisas haviam saído tão errado. Em 1º de julho de 2023, Mário Santoro foi considerado culpado de crime premeditado, bem como de adulteração de evidências e tentativa de enganar a investigação. Ele foi condenado a 27 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. O condenado e seus advogados tentaram apelar da sentença várias vezes, mas o tribunal manteve sua decisão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.